Olá meus caros, aqui é o Corvo. Em cinema nós vivemos falando sobre atuações, sobre a qualidade de uma direção ou de um roteiro, sobre maneiras e modos como filmes clássicos foram produzidos, mas de maneira em geral eu noto que no público-alvo dos filmes, ou seja, nós, consumidores, telespectadores, nós pouco falamos de fato sobre música e como a música de um filme afeta consideravelmente nossa experiência. Imaginem filmes fracos, ruins, sem aquela música que é deveras marcante, que em muitas vezes é o melhor ponto daquele filme. Retirem a música de um filme ruim e ele fica praticamente inassistível. Mas também imaginem os clássicos, os filmes que marcaram época. E como retirar a música desses filmes também colaboraria demais para destruir completamente a aura que os mesmos possuem. Para mim essas coisas são muito evidentes e nós não falamos o suficiente sobre isso. Nesta pequena série que eu faço, tanto para o Cine Corvo como para o Melodium Corvidae, meu interesse, meu objetivo principal é passar por algumas das trilhas sonoras, dos temas principais, na verdade, de filmes de horror que eu acredito que tenham marcado época, ou que tenham qualidades suficientes para serem mencionados ou lembrados por aqueles que apreciam o gênero, mas também cinema de maneira em geral. Há algumas faixas que elas transcenderam o gênero, elas são conhecidas também por pessoas que não apreciam com tanto afinco o horror, mas o fato de serem músicas muito emblemáticas, muito reconhecíveis, as pessoas de maneira geral as reconhecem sempre quando as escutam. Eu não vou apresentar todas as composições, as músicas que eu tenho em mente de uma vez só, porque isso tornaria a experiência muito longa, muito cansativa para vocês. Na verdade, meu objetivo aqui não é apenas falar sobre tais músicas, mas apresentá-las também, para que o vídeo seja ilustrado e para aquelas pessoas que não as conhecem poderem estar ouvindo pela primeira vez e compreendendo de onde eu parto daquilo que eu estou falando realmente. Então, obviamente, esse vídeo vai conter as trilhas sonoras. Pouco me importa se vai existir qualquer notificação do YouTube a respeito, se o vídeo não vai monetizar, pouco me importa. Aqui o que eu desejo fazer é realmente uma apreciação da experiência, daquilo que a música nos promove, daquilo que ela nos faz sentir. Os filmes, obviamente, são parte fundamental da maneira como nós degustamos a música também. Música e cena são complementares. De fato, elas trabalham juntamente. E é por isso que eu também vou unir à experiência algumas cenas que foram oferecidas em trailers dos filmes em questão, porque eu acho que aí dá para a nossa experiência ser de fato mais imersiva, em virtude dessas cenas também ativarem nossas memórias com as obras. É algo muito mais ilustrativo. Para um primeiro vídeo, como também será para os vídeos seguintes desta pequena série, eu irei apresentar 5 composições centrais, os temas principais de alguns filmes. Mais uma vez eu lembro que o vídeo não será uma análise dos filmes em questão, filmes os quais inclusive eu já abordei aqui no canal, grande parte daqueles que vou mencionar durante essa jornada. Mas enfim, neste vídeo aqui o papo é sobre música. Eu não estarei falando sobre elenco, sobre direção, né? Apenas focando o nosso papo na experiência musical e o quanto ela foi enriquecedora de fato para a percepção e satisfação que nós tivemos com alguns desses filmes aqui. Alguns clássicos, outros nem tanto, mas que a música trouxe algo para a fórmula, algo para a experiência. Neste vídeo eu apresentarei os 5 temas iniciais de uma série de 6 a 7 capítulos, resultando aí em 30 ou 35 temas emblemáticos do horror,
algo que pode ser estendido de acordo com minha satisfação e também com a recepção de vocês que me escutam e escutam. Naturalmente vão escutar a música aqui apresentada. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, introduzindo a primeira música dessa série, que acredito ser conhecida pelo menos pela maioria, porque se trata justamente de uma daquelas que transcenderam o horror e que são altamente reconhecíveis em qualquer lugar, ambiente, situação onde ela é tocada. Vamos lá. John Carpenter não era apenas inteligente do ponto de vista da direção, da sua criatividade e das ideias interessantes que ele trabalhou e cultivou em alguns dos seus roteiros principais, mas também era um homem inteligente no sentido dos negócios. Desde cedo na sua carreira, ele sempre se preocupou em assinar os seus filmes, colocar de fato no logo, no título inicial das suas obras, John Carpenter's alguma coisa, como nós vemos inclusive no próprio Halloween. O Halloween original chama-se John Carpenter's Halloween. É o nome de fato do filme, não apenas Halloween. Ele assinava seus filmes porque queria ficar reconhecido. Queria que as pessoas soubessem quem ele era e aquilo que ele havia feito. Em caso positivo, de boa arrecadação, bom sucesso de uma determinada obra, isso poderia ajudá-lo a conseguir novos empregos. Mas este não era o único motivo de John Carpenter assinar muitas coisas no que diz respeito a seus filmes. Havia também o ponto de vista financeiro, e aí é justamente nisso que reside a sagacidade e a esperteza dele.
John, embora jovem e inexperiente no ramo hollywoodiano, ele sabia como a indústria funcionava. E, independente do fato de um filme ter sucesso ou não, qualquer coisa que está presente dentro da obra pode ser usada posteriormente para alguma coisa. E se você tiver assinaturas, elementos que são de sua autoria sendo reutilizados para outras obras no futuro, que podem ser, no caso, sequências, né, dos filmes ou até mesmo propagandas de TV, o que quer que seja, imagem ou som, alguém tem que pagar você por isso. Então, isso permitiu a John, que tivesse uma carreira bastante livre, eu diria. Ele teve bastante liberdade para produzir as coisas que ele bem entendeu. Muitas floparam, outras fizeram bastante sucesso, mas de certo modo ele sempre teve segurança financeira, porque até hoje o velho carpinteiro senta-se na sua poltrona em casa, joga o seu videogame, coisa que ele adora, jogar videogame, e todo santo ano, se bobear todo santo mês, chega um cheque para ele relativo a Halloween. Não apenas o filme, mas também a música. John se assegurou de que sua obra seria sua de fato e que ele iria dividir royalties com poucas pessoas. Ele divide, mas não com tantas assim. O acordo inicial de arrecadação foi bastante vantajoso para ele também, mas querendo ou não, o filme e a música são de sua autoria. Ele continua recebendo por isso até hoje. Inclusive com outras obras ele também fez isso. Música. John não era músico de fato, né? Ele não tinha muito talento musical, mas o seu pai era músico. E o pai dele acabou transmitindo bastante conhecimento para John quando ele ainda era pequenininho. John adorava vários estilos de música, principalmente o rock da sua geração, mas ele nunca se dedicou tanto assim para a música a nível profissional. Sabia coisas básicas. Isso, claro, reflete-se na simplicidade do tema de Halloween e de onde vêm suas inspirações. John trabalhou nessa faixa com um sujeito chamado Dan Wyman. Dan Wyman, ele era professor na Universidade da Carolina do Sul e era o sujeito que era proprietário de alguns sintetizadores, que de fato é aquilo que nós escutamos aqui na maior parte, o som que é produzido por sintetizadores, né? Com algumas coisinhas adicionais que vou falar daqui a pouco. A opção pelos sintetizadores não foi algo planejado desde o começo. Na verdade, era algo acessível e que John, de certo modo, poderia ter um pouco de instrução, um pouco de ajuda e também algo que ele daria conta de fazer sozinho, escrever sozinho, construir uma música simples, eficiente e com muita aura, com muita imersão, uma música repleta de camadas que pudesse mover emocionalmente as pessoas que estavam assistindo Halloween. A princípio ele fez isso por necessidade, porque quando o Halloween ficou pronto, o último corte foi pronto e ele foi apresentar para uma executiva o trabalho final, este não continha música. Ou seja, a primeira pessoa, no caso entre os investidores, a primeira pessoa, uma executiva que foi assistir Halloween pela primeira vez, ela viu o filme, ela assistiu o filme completamente sem som. E o que ela disse para o John foi: isso aqui não é assustador, não vai vender, não está bom, faça alguma coisa. John ficou arrasado ao ouvir isso. É claro que para um diretor ouvir que o seu filme não é atemorizante, justamente quando você apostava que ele teria um grande impacto na época por tratar dos temas que ele trabalha, é claro que ouvir isso não é fácil, especialmente daqueles que estão dispostos a financiar o trabalho ou inserir um pouco de dinheiro a mais, talvez, para um marketing maior, para que o filme chegue a mais salas, coisas do tipo. Mas John viu nisso também uma possibilidade de salvar o filme através, no caso, de
outras coisas que ele conhecia, que era, no caso, a música. Ele conhecia um pouquinho de música. Então ele começou a pensar nas suas referências clássicas, coisas que ele aprendeu com Alfred Hitchcock, com Dario Argento, que inclusive também são influências musicais na trilha de Halloween, né? A trilha sonora de Psycho e a trilha sonora principalmente de Profondo Rosso, escrita pela banda Goblin, a italiana Goblin, que inclusive será o tema seguinte que eu vou abordar aqui. Elas têm impacto na trilha sonora de Halloween. Mas, além do fato de conhecer esses filmes, os diretores, os músicos que trabalharam nessas obras e admirá-los, John foi um pouquinho mais fundo no baú. Ele buscou aquelas referências infantis que mais lhe marcaram musicalmente falando. E no caso foi a importância, o reconhecimento do ritmo na música. O tema de Halloween, ele é muito, muito rítmico. O acento dele é rítmico. Eu acho que isso é bastante evidente. Por mais que os sintetizadores eles façam um trabalho primoroso no sentido de inserir várias camadas, algumas sendo retiradas e inseridas novamente, várias pistas ocorrendo ao mesmo tempo, aqui há uma grande ênfase na questão rítmica, no tempo inclusive. Há aqui solavancos metronômicos, o metrônomo, ele é muito importante para a música como um todo, mas também até a parte melódica dela é muito orientada pelo ritmo, pelo tempo, o que fazer, como fazer. Há uma certa estereotipia, mas é uma estereotipia enriquecida por várias pistas, que não tornam a experiência entediante, muito pelo contrário, mas a ênfase ela é quase sempre rítmica. E a primeira referência que o Carpenter teve foi infantil. Foram algumas lições que o pai dele deu a ele aos 13 anos de idade, com um bongô. O Carpenter adorou um bongô que ele tinha. Ele guarda essas memórias com bastante carinho. E o bongô, aquilo que ele fazia ritmicamente com o instrumento, as assinaturas de tempo inclusive que o pai dele sugeria para ele para estudar, apreciar o instrumento, tudo isso marcou muito o John, o fez reconhecer a importância do ritmo na música. E é exatamente isso aqui que vaza na trilha sonora de Halloween, essas referências rítmicas que o John teve quando criança, né? É claro que o grave aqui é muito importante também e merece ser destacado, porque ele é poderoso, ressonante e também ambiente. Ele combina perfeitamente com o comportamento stalker de Michael Myers, a tranquilidade da rua, onde Laurie Strode está sendo babá de algumas crianças, e não apenas essa música, mas como toda a trilha sonora de Halloween é simplesmente perfeita. Uma das melhores trilhas de horror de todos os tempos. Não apenas o tema principal, mas a trilha sonora como um todo. Magnífica.
A carreira do maestro ítalo-brasileiro Claudio Simonetti e da banda de rock progressivo e psicodélica italiana Goblin é praticamente indissociável também da carreira do diretor, o mestre italiano do giallo, Dario Argento. Falar da música da Goblin sem o Dario Argento é praticamente impossível, e vice-versa. Falar dos grandes clássicos, dos filmes mais importantes de Argento, sem falar da Goblin e da contribuição que a música deles ofereceu a tais filmes também é impossível. Música e filme, música e cena aqui caminham de mãos dadas, definitivamente. Separar a música da Goblin dos filmes do Argento seria um crime, e claro, isso iria os empobrecer muito. Profondo Rosso marcou o primeiro momento onde esses criativos artistas em seus devidos campos de fato fizeram um contato e passaram a trabalhar criativamente juntos, escrever música e pensando também em música para atender o apelo estético, o apelo das imagens, como gostava muito de fazer Argento, que sempre foi um diretor mais de imagens, mais de sensações do que de roteiro, de texto. A Goblin tinha um desafio muito grande ao trabalhar com ele, que era convencer que sua música, suas melodias se encaixavam com o apelo das suas cenas, das suas telas, das suas obras de arte visuais. Muito bem, Profondo Rosso foi o primeiro momento onde eles trabalharam juntos, mas inicialmente o responsável pela orquestração, e sim, a trilha original de Profondo Rosso era uma orquestração, que não foi terminada, mas algumas coisas foram feitas. Inicialmente quem estava trabalhando nela era Giorgio Gaslini, mas como sempre, excêntrico, muito dado a seus caprichos, suas intenções, sua visão artística, o que faz inclusive de Argento um sujeito bem explosivo, difícil de trabalhar, né? No meio da produção ele encucou, né? Colocou na cabeça, não, eu não quero orquestração para o meu filme não. Eu estou querendo algo mais rock, eu quero algo mais intenso, algo mais na veia. Eu quero que nos sentimentos de Profondo Rosso, aquilo que ele inicia na plateia seja algo bem mais intenso, mais agressivo do que as orquestrações que Giorgio Gaslini está fazendo para o filme. É claro que ele não descartou, ele não despediu o Giorgio Gaslini, mas quando Argento trouxe a Goblin para trabalhar em Profondo Rosso, obviamente solicitando que a banda fizesse algumas alterações naquilo que Giorgio já havia feito, é claro que ali surgiu, entreveros, surgiu de fato problemas e o Gaslini então acabou saindo da produção e o Argento ficando enfim apenas com a Goblin. Mas a Goblin não era o plano A de Dario Argento, ele queria algo mais rock. E a primeira coisa que ele fez foi pensar, evidentemente, em bandas grandes. Bandas que vieram à sua mente, já que Argento também era um fã de rock and roll, foram o Pink Floyd, Emerson, Lake e Palmer, e também a Deep Purple, sendo a Deep Purple a mais pesada de todas elas, né? Já que a banda era caracterizada, muito conhecida por fazer um heavy, um som bastante heavy, né? Na verdade um heavy rock, enquanto Pink Floyd, Emerson, Lake e Palmer eram bandas mais progressivas, não tão pesadas assim, mas a Argento gostava de tudo. E obviamente quando se pensa em bandas desse quilate, que já eram famosas inclusive na época, um estúdio, aqueles que estão financiando o filme pensam com a carteira, opa, essa gente aí vai ficar caro, vai ficar muito caro convidar músicos progressivos, né, ou virtuosos como Jon Lord e Rich Blackmore para escrever música para esse filme aqui. Vamos aqui tentar oferecer ao Argento uma solução mais caseira, né? Mais à italiana, e talvez isso não nos custe tanto assim. Bem, convencer o Argento nunca é uma coisa fácil, ele é convencido apenas
de acordo com a qualidade artística de algum produto, né? Então, chegar até ele e propor uma redução de custos ou oferecer músicos mais baratos sem que estes agregassem de fato qualidade ao trabalho final, isso não o iria convencer, até porque nessa altura, né, durante o período de publicação de Profondo Rosso, o Argento já não era uma novidade no cinema italiano. Ele já tinha bastante sucesso, né? Não era mais um iniciante. Mas enfim, aconteceu de Argento trabalhar para uma editora semelhante à da Goblin. O publisher de Argento e da Goblin eram os mesmos naquela época. E um produtor dessa editora estava produzindo um álbum da Goblin. Um álbum, evidentemente, de rock progressivo, né, e psicodélico. Quando o Argento chegou na editora pedindo, na verdade, sugerindo, né, o contato com bandas como Pink Floyd ou Emerson Lake Palmer, o produtor da Goblin pediu a ele: você poderia escutar um pouquinho essa banda aqui que eu estou produzindo? Talvez você goste. Se você gostar deles, ok. Se não gostar, tudo bem também. Mas você poderia dar, no mínimo, uma chance. Eu acredito no potencial desses caras aqui. Dá uma chance. Venha ao estúdio, escute o que nós estamos fazendo, escute aquilo que eu estou produzindo. Quem sabe essa banda não te satisfaça naquilo que você está imaginando musicalmente para o seu filme. E foi exatamente isso que aconteceu. O Argento foi até ao estúdio, escutou o trabalho que a Goblin estava fazendo ali e então ficou mais do que satisfeito com o trabalho deles. Não era mais necessário Pink Floyd, Emerson Lake Palmer, Deep Purple. Goblin bastava. Era mais barata, afinal esses jovens, naquela época jovens, estavam apenas começando suas carreiras, algo que o Claudio Simonetti confessa, né, que eles foram muito sortudos por um diretor gostar tanto do trabalho deles, inclusive redirecionando suas carreiras, né, porque a partir do momento que começaram a trabalhar com Dario Argento, a Goblin sempre permaneceu progressiva de certo modo, mas ela passou a ser uma banda que se dedicou com muito mais afinco a músicas para trilhas sonoras, né, para a ambientação. A direção mudou, continuou psicodélica, continuou progressiva. A banda, inclusive, é praticamente impossível encontrar um álbum deles que seja igual ou tenha a mesma direção. Nós podemos notar isso facilmente escutando Profondo Rosso, Suspiria, Tenebre. São muito diferentes, né, as músicas, os temas desses filmes. Mas, querendo ou não, o lado progressivo não mudou, mas a direção musical, né, de musicalizar para cenas, para imagens, isso acabou pautando a carreira da Goblin para o resto dos dias da banda e dos seus membros, né, que viraram de fato músicos profissionais que trabalhavam para trilhas sonoras. E aí começou com o Dario Argento, né, depois no contato com o George Romero, eles também produziram músicas, né, para Dawn of the Dead, e o resto é história. A qualidade progressiva da Goblin é evidente mesmo em uma música que particularmente não é assim tão arrojada como é a trilha sonora, o tema principal no caso aqui, de Profondo Rosso. Essa música é um hino do Giallo. Não tem como falar em Giallo sem lembrar dessa música aqui, ela é muito, muito marcante. Mas o que se nota é que ela é simples, porque ela precisa ser marcante, né? Aquela estereotipia e marcações de tempo são importantes, né? O lado chiclete da música é importante para ficar colado na mente, né? No ouvido dos telespectadores. Eles precisam assimilar facilmente essa trilha, isso ajuda, né, inclusive a adentrar a obra, assimilá-la e também falar sobre ela, inclusive cantá-la, né? Mas ao mesmo tempo nós notamos que o lado rebuscado, né, mais instrumental da Goblin não deixa de marcar presença aqui, até porque a trilha como um todo tem liberdade instrumental. Nós encontramos o baixo, que é lindíssimo, as linhas de baixo que são lindíssimas,
ele é completamente livre, completamente solto, né? O teclado, os teclados de Claudio Simonetti é aquilo que mais ambienta a música de fato, né? E é marcante também, belíssimo, agradabilíssimo para fãs de horror, como ele prefere uma ambiência mais clássica, mais gótica, né? O estilo dele aqui não é um estilo que compete, que está concomitante com o estilo dos anos 70, mas é algo muito anterior, muito mais gótico, muito mais referente ao cinema antigo, né? O cinema clássico, preto e branco. O som, a ambiência produzida nos teclados é algo que vai em direção mais ao som de um órgão, né? É um referencial ao gótico, ao horror clássico, né? Mas ao mesmo tempo, graças à bateria, o baixo e também, né, os riffs bem viciantes de guitarra, ao mesmo tempo esse gótico ganha uma vestimenta, né, uma característica bem mais moderna, né? As pausas do teclado também é um momento marcante, né? São características muito marcantes, porque se tratando de um diálogo, né, de um assassino, um assault, aquelas pausas, aqueles golpes que Claudio Simonetti dá nos teclados, né? Pam, pararararam. Além de criar a tensão, também simula de certo modo, né, a agressividade, a brutalidade do assassino de Deep Red, Profondo Rosso, que é também muito, muito marcante. É um clássico, definitivamente um clássico, uma música tão boa quanto o filme, e que, claro, os dois, filme e música juntos, se tornam verdadeiramente um colosso na história do horror italiano. Helen's Theme é certamente o tema musical, a composição mais bela do filme Candyman, um romance e ao mesmo tempo slasher bastante dark, emblemático e crítico lá dos anos 90, baseado no conto The Forbidden de Clive Barker e dirigido pelo diretor Bernard Rose. Helen's Theme, como é possível notar, é claramente audível, é um tema bastante rebuscado, bastante romântico, belíssimo, embora não seja uma música tecnicamente difícil de tocar, nota-se a qualidade daquele que a escreveu, porque fazer música simples e ao mesmo tempo marcante é tão difícil quanto compor músicas rebuscadas e de qualidade técnica superior. E neste caso aqui, o compositor trata-se de uma das figuras mais influentes da música clássica
do século XX, da música clássica. Trata-se de Philip Glass, que é mais conhecido principalmente por suas obras dentro do campo minimalista, um minimalismo que inclusive me fez explorar ainda mais a sua discografia. Foi através de Candyman que eu o conheci, mas apreciar a obra dele foi algo natural a partir daí, porque eu já era fascinado, apaixonado por música minimalista também. Gosto dos clássicos, dos mais eruditos rebuscados, como Bach, Mozart, Beethoven, mas eu sempre amei e adorei também músicos minimalistas em virtude da escolha de notas, a maneira como eles arranjam a música com uma certa simplicidade, mas que é uma música tão melodiosa e tão harmoniosa que gruda na mente, afeta o espírito, marca bastante. Eu adorava, continuo adorando e escutando as Gymnopédies de Erik Satie, por exemplo. Então, chegar a Glass, conhecer a música de Glass e me apaixonar por ela foi um movimento mais do que natural. Enfim, as obras minimalistas de Glass, elas são muito importantes, muito fecundas dentro do século XX. Inclusive, isso o fez ser convidado para trabalhar também em cinema, né, em grandes produções. O que ele fez, mas sempre com um acento mais clássico, mais erudito, mais elevado. A diferença aqui com a trilha sonora de Candyman é o fato da aventura, né, do desafio, algo que ele mesmo se propôs. Construir uma trilha sonora marcante, de grande qualidade, de bom gosto, mas que fosse mais próxima, né, de algo mais tradicional, mais a cara de obras hollywoodianas mesmo. Mas é impossível descolar de Philip Glass a sua educação musical, o seu refino, e mesmo que seja simples, o tema musical de Candyman. Os principais, como Hellenstein, Music Box, é impossível que essas músicas não recebam aquele toque refinado, que o ouvido musical de Glass não influencie bastante essas composições, por mais simples que elas sejam. E isso é, de fato, a marca do belo que está presente na música minimalista. Não é necessário muito, mas aquele pouco é capaz de fascinar, seduzir, nos deixar quase em transe com a melodia, com as harmonias presentes na composição. Candyman é belíssima, né? E o tema que é apresentado, Hellenstein, é muito próximo à Music Box, né? O que demonstra também está diretamente vinculado com o conceito de que Helen e Candyman estão linkados, né? Eles estão colados, destinados a alguma coisa em conjunto. Candyman é um filme de horror, mas ele é muito romântico também. Ele também é uma história de amor. É algo que nós, inclusive, vemos muito mais aqui na adaptação cinematográfica. Tem um acento muito maior essa questão romântica, né, do que necessariamente nós encontramos lá em The Forbidden, no conto original do Clive Barker. Aqui o acento romântico é muito forte, muito presente. Esse filme, obviamente, ele tem mensagens antirracistas muito fortes, né? Candyman foi um homem negro, né, antes de se tornar essa figura macabra, esse espírito que é adorado em Cabrini Green. Ele era um homem negro que foi torturado, mutilado, né, assassinado por ser negro, né? A história de Candyman eu creio que já seja de conhecimento daqueles que apreciam o gênero, e como o enfoque aqui é música, eu não vou entrar muito dentro dela, mas esses elementos, né, do romance, do racismo, tudo isso de alguma forma vaza na música do Philip Glass, na trilha sonora como um todo. Hellenstein, ela é um recorte mais romântico, mas um romântico que não deixa de vincular as melodias doces, belíssimas, que são compatíveis de fato com a personagem. Não deixa também, a música não deixa também de vincular a aura maligna, né? O aspecto gótico presente na figura do antagonista, né? Da vítima, daquele que foi brutalizado e que agora é o antagonista, né? Aquele que introjetou o horror que foi praticado a ele e se tornou algo talvez pior
do que esse próprio horror, do que essa própria violência. Está ali. Né? Há dois momentos, o momento introdutório, romântico, e o último movimento, o encerramento, que é bem mais gótico, é bem mais tenebroso, mas ao mesmo tempo lindo, porque aquele o movimento de voz, o coral é sempre belo. Candyman, a música de Candyman, a música de Philip Glass, trabalha com esses acentos o tempo inteiro. É tenebroso, mas ao mesmo tempo belíssimo. É algo que você não consegue evitar. É charmoso, é sedutor, como a figura de Candyman. E é isso que eu chamo a atenção. Como um compositor, o seu bom ouvido consegue de fato traduzir musicalmente o conceito daquelas personagens. A música de Glass, nessa trilha sonora, ela é basicamente orientada por piano. Mas notem que não é apenas um piano gótico, mas ele também tem acentos de um piano litúrgico, mais voltado para a religião, porque as pessoas, né, a comunidade negra que vivia em Cabrini Green, também via Candyman como uma espécie de entidade, né, um deus para eles, que tinha a figura também de um pai protetor, né, e salvador, mas ao mesmo tempo capazes de coisas, de horrores, né, inomináveis, indescritíveis, que eram reflexo, obviamente reflexo, do racismo, da violência que eles sofriam todos os dias, do estado de pobreza, miséria, o fato de estar à margem que eles se encontravam todos os dias. A música de Philip Glass, ela reúne tudo isso. É uma trilha sonora que também merece ser escutada na íntegra. Ela envolve melodias doces e românticas, bem minimalistas, mas sempre com esse grau sedutor, né, pungente, e ao mesmo tempo apresentando uma tensão, uma forte tensão, e esse aspecto litúrgico, religioso, que também faz parte, é característica e conceito, né, de um personagem como Candyman.
Ironicamente, a música de The Shining, no final acaba sendo uma colcha de retalhos, de composições de pessoas diferentes, de momentos diferentes, de referências, influências diferentes. É como o próprio Overlook Hotel. Muitas pessoas, muitas vidas, muitas mortes, muitos traumas, muitas insatisfações e muitos prazeres também. Há um misto de tudo isso, muitas biografias misturadas. É claro que esse filme ele trabalhou com composições de conceitos emprestados, né? Conceitos prontos. É claro que eu creio que isso seja evidente, que a música de The Shining como um todo, ela é muito pautada pelo trabalho, pela obra do compositor húngaro Béla Bartók. Mas não foi só isso. Afinal, Wendy Carlos e Rachel L. Kind também trabalharam no projeto e emprestaram muita coisa para ele, ofereceram, muita coisa para a música que acabou também assimilando o olhar, as referências dos dois. Trabalhar com Stanley Kubrick nunca é fácil, nunca foi fácil. Durante toda a vida, a carreira do diretor, ele também sempre foi uma pessoa muito geniosa, muito difícil. E sua visão artística também pautava muitas das coisas que seriam feitas durante o trabalho como um todo. E Wendy Carlos e Rachel L. Kind, eles tiveram muitos problemas trabalhando com Kubrick, não apenas aqui em The Shining, mas também em Clockwork Orange, a Laranja Mecânica, como é mais conhecido no Brasil. Kubrick pegava trechos, tensões, momentos musicais os quais lhe agradavam, os quais ele acreditava que tinham algum vínculo, alguma conexão com a obra dele, que é uma obra também muito focada em ângulos de câmera, imagem, maneiras fotográficas de fato, um tipo de arte fotográfica. A cena em si ela precisa de algo que a potencialize. Então, Kubrick tinha essa tendência de não trabalhar com composições completas, mas momentos que fossem adequados para as cenas que ele desejava. E isso aqui nós encontramos em The Shining, que já era também uma tendência que não era a primeira vez que nós podíamos contemplar. Há uma certa similaridade estética, uma certa direção. O ouvido de Kubrick está se dirigindo para uma direção muito similar àquilo que nós encontramos, por exemplo, na trilha sonora de 2001, a Space Odyssey. É bastante similar no caso, bastante semelhante. Mas não é igual, até porque as referências musicais são um pouco diferentes, mas a maneira de dirigir, que era o que de fato o Kubrick fazia, aquilo que ele de fato exercia, a maneira de dirigir ainda é muito semelhante, musicalmente falando, é claro. Pois bem, Béla Bartók, grande contribuição aqui, presente quase o tempo inteiro. Wendy Carlos e Rachel L. Kind também presentes, mas sendo fatiados, todos eles fatiados, pelos interesses, pelo próprio ego do Stanley Kubrick, que era genial, mas, como falei, genioso, difícil de trabalhar, e até mesmo truculento. Truculento com todos os profissionais, não apenas os atores e atrizes. The Shining, inclusive, é um filme onde essa truculência dele é bastante verificável em todos os sentidos. É o meu jeito e o meu jeito somente. Você está aqui para me servir. Se não gosta, tchau. Stanley Kubrick, in a nutshell. Um diretor brilhante, de obras magníficas, mas muito difícil de trabalhar. Aqui ele faz suas seleções, seus cortes, mas o interessante é que ele acaba por não organizar tudo sozinho. Não é ele que de fato
organiza toda aquela bagunça e visões que ele acabou desenvolvendo, criando, né? As suas direções, elas foram de certo modo organizadas também pelo editor do filme. Uma pessoa importante de nós mencionarmos sempre quando nós falamos da música de The Shining também. No caso, se trata do Gordon Stainforth. Ele organizou um pouco essa bagunça e também ajudou aqui e acolá com suas edições a criar o estilo, né? Dar o acento musical que o filme teria, de certo modo. E a trilha sonora, eu acho que o tema principal também, ele traduz um pouco os lugares, a complexidade, né, a falta de estabilidade na qual a música em si transita. The Shining é uma música de dois mundos. Ela diz respeito à música do plano terreno, digamos assim, né, do plano dos vivos, mas também do plano dos mortos. O Overlook tem muitas portas fechadas, muitas portas abertas, é um hotel gigantesco, mas também tem muitas portas fechadas. Essas portas também estão fechadas no sentido musical. O tema central, ele abre tais portas, ele entra, ele invade tais obras, ao mesmo tempo que nós temos uma retratação do cenário visível, né, material, daquilo que está visível a princípio, né, aquilo que nós vemos no princípio e meio do filme, como a paisagem, né, o espaço suntuoso, tanto interno quanto externo do filme. Tudo isso é retratado pela música, tudo isso é retratado pelo tema de The Shining. Mas ao mesmo tempo, aos poucos, a música também vai inserindo aquilo que era invisível e passa a ser visível. Essa questão, esse movimento de transição. Há uma transição entre o material e o etéreo. É uma música ao mesmo tempo sólida e ao mesmo tempo fantasmagórica, né? O grave aqui é muito acentuado mesmo. Ele é sólido nos nossos ouvidos. Nós conseguimos senti-lo de maneira estrondosa dentro de nós. É sólido, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, a música fica distante e ao mesmo tempo etérea, fantasmagórica, né? Com sons até mesmo perturbadores, que dão a ideia de um além. Há tudo isso acontecendo aqui. Tudo isso acontece. E esses sussurros, né, essas coisas etéreas, esses sussurros do além, eles são sinistros. E, de certo modo, são também indicadores daquilo que Jack Torrance, o personagem que nós mais acompanhamos, não o que mais acompanhamos, daqueles que mais acompanhamos, né? Na verdade, nós vemos bastante o Danny, nós vemos bastante o Andy também, mas o Torrance é um dos personagens centrais. A música, de certo modo, traduz um pouco a influência do Overlook nele. Nós temos um entrechoque de influências aqui, que é a influência da solidão. É um lugar muito afastado, né? Um lugar que obviamente ficou frio e também difícil, né, de resistir em termos climáticos, mas essa questão da solidão, a pressão de ter que escrever alguma coisa, se encontrando com esse aspecto sobrenatural, esse aspecto maligno, pesado, carregado, né? A música também traz essa vibe, esse apelo carregado, né? Ela é densa. Esse além, esse pesado, esse maligno, musicalmente também representa, de certo modo, sussurros sinistros, né, que ocupam a mente do Jack Torrance. Mais uma vez, é um tema simples, mas muito marcante. Basta que nós escutemos pom 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 pom. Basta ouvirmos isso, nós sabemos, nós reconhecemos The Shining, o Iluminado. Não é necessário nenhuma descrição, no sentido de entendermos do que se trata e das sensibilidades que esse filme promove. A música conduz tais sensibilidades, ela elicia tais sentimentos de uma forma muito assertiva, perfeita.
Eu escolhi fechar o vídeo, o podcast, colocando como a última música o tema de Hellraiser, por razões que eu considero importantes. Há muitas pessoas, inclusive dentro da indústria, que não consideram o horror como um gênero onde possa existir uma forma de arte evoluída, uma forma de arte superior. E isso, inclusive, leva as pessoas a um segundo preconceito. Afinal, a primeira afirmação é preconceituosa. É claro que o horror pode ser elevado. Ele pode ser uma forma de arte elevada, como qualquer outro gênero cinematográfico. Dramas, comédias, ação, aventura, sci-fi, todos podem se transformar em arte elevada. Mas o preconceito em si, ele também adentra o campo da música. Muitas pessoas subestimam o horror também no sentido de não acreditar que esse gênero cinematográfico possa apresentar formas também de música elevada, música refinada. E isso a história como um todo já provou que é uma balela, né? De fato, um preconceito absurdo, porque muitas composições do horror já foram inclusive selecionadas para prêmios, né? Prêmios relevantes do cinema como um todo, tanto do cinema americano, mas também do europeu, do oriental e por aí vai, né? Muitas músicas foram condecoradas ou foram, no mínimo, indicadas para os principais prêmios de cinema ao redor do mundo. Eu escolhi fechar com o tema de Hellraiser porque a música de Hellraiser é uma coisa absurdamente maravilhosa, incrível em termos de refino. Dentre as que eu selecionei para este primeiro vídeo, vocês podem notar, né, vocês ouviram, observaram, que essa é aquela que de fato tem uma orquestração clássica mais acentuada. De fato, há uma pequena orquestra atuando, seguindo as direções dadas pelo orquestrador e compositor principal, que é esse cara fantástico, chamado Christopher Young, o escritor dessa música. O trabalho de Young em Hellraiser é incrível. Basta ouvir, basta contemplar, basta se abrir totalmente para essa música, para que ela nos invada, te invada, para perceber o quanto ela é majestosa e ao mesmo tempo refinada, ao mesmo tempo erudita. Uma música de fato nobre, alta. É muito, muito bom. O detalhe curioso na história toda é que Clive Barker, né, o autor de The Hellbound Heart, né, o pequeno conto, né, o trabalho curto dele que inspirou Hellraiser, que ele também dirigiu por sinal, inicialmente ele não queria uma música muito erudita, ele não visualizava Hellraiser sendo ambientado com uma música tão erudita assim como aquela que Christopher Young trouxe para o filme. O Young já trabalhava para o estúdio que financiou, ajudou a produzir Hellraiser, né? E Clive Barker não pôde fazer tudo aquilo que ele queria fazer segundo os seus desejos. Algumas coisas ele teve que abrir mão, outras ele conseguiu manter. Mas é interessante notar que algumas das escolhas originais, preferências originais do Clive Barker estavam erradas. Elas não seriam de fato adequadas para o status, para a qualidade que o Hellraiser original acabou por adquirir. Se ele tivesse, de fato, seguido com os seus planos e desejos, talvez esse filme não teria ficado tão majestoso como ele ficou. E um dos aspectos mais majestosos dele, eu acho que é o mais refinado, indiscutivelmente mais refinado, mais impressionante, maravilhoso, é a música do Christopher Young. Sem ela, a dinâmica amorosa doentia entre Julia e Frank não seria a mesma. O aparecimento, o esplendor, o além daquilo que nós vemos e todas as concepções, possíveis abstrações que podemos também formular a partir do conceito dos cenobitas, sem a música do Christopher Young, esse filme ele teria perdido muito, muito mesmo profundidade. Ele teria ficado um pouco mais superficial e não tão profundo, né, mentalmente atrativo como ele ficou. Clive Barker, o que ele queria fazer era trabalhar com uma banda inglesa, né, do país de origem dele, chamada Coiled, mas o estúdio vetou porque a banda não tinha
ainda no seu currículo, né, uma experiência com obras cinematográficas. É claro que para as pessoas terem experiência de trabalho, né, com o cinema, é necessário que as pessoas deem oportunidade para elas, né? Mas como o estúdio não estava aberto a tal oportunidade, o mesmo decidiu trabalhar com o músico da casa. Naquela época era facilmente um dos melhores músicos da casa, músicos que trabalhavam sob contrato para o estúdio, né? E aí o Christopher Young entrou para a produção e foi designado para orquestrar Hellraiser. Ele de fato orquestrou a obra. Mas mesmo assim o Clive Barker ele pôde opinar, né, dar direções para o Young no sentido daquilo que ele queria. Primeiro de tudo, eu acho que é uma frase, inclusive, né, uma frase emblemática do Barker. O Christopher Young conta essa história. O Barker foi até ele e disse: olha só, eu não quero que você faça uma música como A Nightmare on Elm Street. Eu não quero uma música que enfoque apenas o horror. E essa fala não tem nenhum sentido pejorativo, né, no sentido de desmerecer A Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo. Não. Ela apenas demarca que uma obra tem uma visão. A obra tem uma direção, em que a música precisa encontrar, traduzir, né, auditivamente essa visão. É isso que o Barker estava dizendo. Eu não quero uma música como A Nightmare on Elm Street, porque esse filme aqui não tem nada a ver com A Nightmare on Elm Street. É bom lembrar, né, para quem esquece disso, que Hellraiser não nasce como um slasher. Ele foi transformado em slasher, em filmes muito ruins por sinal, depois. O filme original é uma dark romance, é um romance macabro, doentio. É isso que nós encontramos no livro do Barker, em The Hellbound Heart, e também encontramos no filme, né? E o Barker queria isso, uma direção romântica para o filme, uma música que pudesse traduzir o romance doentio, obcecado, né, entre Julia e Frank. No caso, mais a obsessão dela, que a faz uma mulher, né, das mais megeras, uma verdadeira bruxa, né, um monstro horrível, capaz de fazer qualquer coisa para ter Frank de volta, né, fazer amor, entre aspas, com ele, sexo, ter o corpo dele junto ao dela novamente. É uma obra doentia, mas ainda assim é um romance. Hellraiser é um romance, uma dark romance. E era isso que ele queria, uma música que pudesse captar isso. E Christopher Young consegue fazê-lo de maneira indiscutível. Ele musicalmente não apenas ambienta o romance doentio entre Frank e Julia, os principais personagens de The Hellbound Heart, que no filme foram um pouco escanteados, né, por causa da Kirsty, que não é tão grande assim no livro, mas acaba sendo no filme. Mas, querendo ou não, a música do Young ambienta muito bem a relação entre Frank e Julia e dá acentos a eles também, como por exemplo na cena de ressurreição do Frank, na reconstituição física do personagem. É incrível, né? E esse tema, inclusive, é utilizado naquela cena, o tema que vocês ouviram. O Christopher Young consegue atingir o objetivo, mas ele traz mais. O refino dele vai em direção ao refino dos próprios cenobitas, que por mais que suas experiências e conceitos sejam completamente flagelados, distorcidos e até mesmo inimagináveis para a mente humana, né, eles são seres com muita experiência. Eles viram muito e eles sentiram muito. Todos os sentidos dos cenobitas foram extremamente eliciados, né, experimentados a ponto de eles se tornarem essas criaturas completamente flageladas e perturbadoras que eles se tornaram, né? E a música do Christopher Young vai em direção também a essa experiência, né, essa suposta erudição para o prazer e a dor, né, para aquilo que é mais hedonista nos cenobitas. Ela caminha concomitantemente a isso. E ao mesmo tempo ela tem trechos que vocês conseguiram perceber muito bem, eu imagino, com as orquestrações, né, com as cordas, com o sopro, com a percussão. A música também deixa
uma brecha para aquilo que está para além dos portões que os cenobitas cruzaram. Ela ambienta a sala, ela ambienta o quarto, né? Ela ambienta a presença, o local onde os cenobitas se encontram, mas também o que está para além da entrada. Nos leva a pensar, a vislumbrar esses possíveis esplendores macabros. A música também tem essa condução, ela também nos direciona para esse outro mundo, né? Que obviamente só os malucos, né? As pessoas tão perturbadas e narcisistas e hedonistas como o Frank poderiam cogitar, ver, experimentar, sentir de fato, né? Mas a música nos dá um pequeno aperitivo daquilo que nós vamos encontrar adiante. Ela tem essa característica. Ela nunca é, em momento algum, mundana, né? E é por isso que eu considero a música de Hellraiser não apenas um ponto forte do filme, um filme de baixo orçamento, um filme de horror, mas com uma música que é uma orquestração tão belíssima, tão incrível, que poderia estar em qualquer blockbuster filme, né, de primeira prateleira de Hollywood ou qualquer outra praça de cinema ao redor do mundo. É um filme que contém uma grande obra musical do mais alto refino e é uma trilha sonora que pode ocupar um espaço na estante, né, ao lado de musicistas clássicos, de tão erudita, tão refinada, tão bela que ela é, né? É basicamente isso. É lindíssimo. Eu gosto de escutar Hellraiser do mesmo modo que eu gosto de assistir o filme. Os dois me apetecem muito. Os dois me colocam em uma jornada muito incrível, muito rica em termos de sentidos. E não é apenas, né, dor, sofrimento, flagelo que nós encontramos em Hellraiser. Na verdade, como os próprios cenobitas colocam, né, é uma experiência dupla, né? Dor e prazer, eles são indissociáveis. E o que eles promovem é o extremo de dor e prazer, né, da experiência. E isso a música do Christopher Young também acompanha bastante. Em momentos mais, né, de esplendor, em momentos mais românticos que ambientem a relação entre Frank e Julia, mas de modo geral, de maneira muito rica. Enfim, meus caros, estes foram os 5 primeiros temas que eu apresentei aqui. Haverá mais, como eu coloquei na introdução do vídeo, né? Farei mais alguns episódios relacionados a isso, a músicas de filmes de horror, até porque gostei de fazer o primeiro, foi divertido. E na medida que essa satisfação se manter, eu vou trazendo mais alguns para vocês, mais alguns exemplos musicais marcantes deste gênero e comentando-os como o fiz aqui. Obrigado a todos que ouviram as músicas e também a mim, e nos vemos aí em um próximo episódio. Saudações, Corvides.